E aí começamos a nossa vida. E agora vamos seguir, já que estamos aqui, vamos seguir. Realmente, tudo que foi prometido para a gente é verdade. Eles entraram com vocês fizeram mudança de visto de status para estudante. Ficou é até legal. Explica o processo e o tempo demorado. Sim. Do dia que vocês entraram. E aí, no nosso caso, teve um agravante. Por quê? Nós fizemos a aplicação para visto de estudante. E aí o nosso visto de estudante saiu com 8 ou 9 meses. 8 ou 9 meses, por aí. Não lembro. E eu comecei a fazer inglês. E eu estudei inglês durante 1 ano e meio numa escola de inglês aqui. E só que aí que está o agravante. Começou a pandemia. Onde o consulado fechou. Onde o consulado começou a fechar. Foi final de 2019, não foi? Foi início de 2020. O início de 2020. Eu já estava estudando, a gente já tinha dado entrada no processo de EB3, já tinha feito já a entrada do processo, só que começou a pandemia. E aí todo o processo que talvez demoraria 1 ano, 1 ano e meio, né? Talvez é isso que demora o processo de EB3 se prolongou quase para 4 anos. Uau! Porque eu fiz inglês 1 ano e meio, e aí eu tive que mudar para uma faculdade, porque o curso de inglês já estava terminando. Eu ia ter que fazer TOEFL, porém o TOEFL era... Pero? Eu falo espanhol. Pero tá porto-riquenho. Nene, vai. E aí eu ia ter que fazer o TOEFL, mas eu não queria fazer o TOEFL, então eu decidi ir para uma faculdade. E aí eu fiz uma aplicação para uma faculdade, fui fazer teologia. Eu já tinha me formado em teologia no Brasil, mas eu falei, esse é um caminho mais fácil, porque até para fazer uma faculdade em inglês, como é um assunto que a gente já tem um conhecimento, fica mais fácil. E aí eu comecei a fazer uma faculdade, e aonde eu estudei 2 anos e meio nessa faculdade, que foi esse tempo, 2 anos e meio? Não, 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então, esse tempo, só para você ter uma ideia, primeiro processo, depois do visto de estudante, que a gente fez a aplicação para o visto de trabalho, que é o Labor Certificate, esse Labor Certificate saiu em 3 meses. Uau! Em 3 meses saiu, e a gente começou a dar entrada no processo de EB3. E foi aí que entrou a pandemia, e tudo fechou, e não conseguia documentos no Brasil, e não conseguia dar entrada no processo aqui. Eu entrei numa fila, que é porque o processo do EB3 ele funciona da seguinte maneira. Primeiro passo, o Labor Certificate. Você pegou o Labor Certificate, que é um certificado que vai atestar que aquela empresa está apta para empregar estrangeiro, e que ela fez a aplicação da vaga para americano e não apareceu ninguém para assumir aquela vaga. Tá, então peraí, vamos lá, vamos explicar. Lembra, pessoal, eu não sou advogado nem o Fábio, mas a gente vai explicar um pouquinho o nosso conhecimento. Primeira coisa, arrumar alguém, uma empresa, uma pessoa que queira te contratar. Sim. Segunda coisa, verificar se essa empresa tem condições financeiras de contratar esse empregado, esse colaborador. Sim. Terceira coisa, essa empresa, antes de contratar um funcionário internacional, ela tem que tentar encontrar um americano local. Sim. Então, ela coloca anúncios, faz entrevista se aparecer algum louco, e se não aparecer ninguém ou aparecer alguém que não se qualifica, tudo bem. Esse processo, ele supostamente demora quanto tempo? Normalmente, demora de 3 a 8 meses. Tá. Então, tudo isso é um processo, pessoal. Então, por isso que enquanto... Lembra, você não pode estar ilegal fazendo aquilo. Por isso que lá atrás, aquela paralegal falou para ele assim, ó, você está com visto de turista, espera 90 dias, faz a mudança de status para estudante, para você poder ter tempo. Porque se você ficar um dia ilegal, ferrou tudo. Acabou a chance. Já era. Por isso, vocês entenderam? Turista, estudante, até sair o processo. Foi mais ou menos assim. Sim, foi exatamente assim. Foi isso.
Foi assim. E aí, depois do Label Certificate na mão, a gente foi dar entrada no I-140, que é a petição para a empresa, para imigração, para poder contratar um funcionário estrangeiro. E foi aí que tudo demorou demais. Aquilo que era para ficar pronto ali em um ano e meio, foi se prolongando, porque os processos de visto começaram a atrasar, porque tudo fechado por causa da pandemia, e as coisas foram demorando a acontecer, e a gente continuou estudando e seguindo a nossa vida. E você estudando para teologia? Estudando teologia.